E aí, torcida vascaína, estamos de volta com mais novidades quentinhas e informações exclusivas para você que acompanha o nosso canal. Mas antes de seguir com o conteúdo, já aproveita para se inscrever e deixar aquele like, pois assim você fica por dentro de tudo que rola no Vascão. Sempre em primeira mão. Agora, sem mais demora, vamos falar sobre o que está pegando no clube. O Vasco fez uma nova investida para renovar o contrato do goleiro Léo Jardim e parece que as conversas avançaram consideravelmente. Pedrinho e Carlos Amodeu se reuniram com o empresário do jogador Paulo Pitombeira nos últimos dias em São Paulo e as tratativas para a renovação foram avaliadas como bastante positivas pelas partes envolvidas. Essa reunião aconteceu na véspera do jogo contra o São Paulo na última quinta-feira e foi um momento decisivo para aproximar o Vasco dos valores que o staff do goleiro deseja. O clube carioca tem se mostrado mais otimista após esse encontro, com a sensação de que está cada vez mais perto de um acerto. Além disso, a presença de Admar Lopes, o novo diretor de futebol, também é vista como uma grande vantagem nas negociações. Lopes trabalhou com Léo Jardim no Lille entre os anos de 2019 e 2020, o que certamente facilita a aproximação entre as partes e fortalece o vínculo entre o goleiro e o clube. Vale lembrar que as negociações para a renovação do goleiro já estavam se arrastando por vários meses sem grandes avanços, mas essa é a primeira vez que há um progresso significativo. Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro deste ano, o que significa que, caso não haja um acerto, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. No entanto, o clube tem a opção de acionar uma cláusula no contrato de extensão automática até 2026 caso o goleiro dispute pelo menos 50% dos jogos dessa temporada, algo que está bem perto de acontecer. Se tudo der certo e o acerto for finalmente selado, a expectativa é de que Léo Jardim renove por um longo período com um contrato até 2030. E não é para menos, o goleiro tem sido titular absoluto no Vasco desde que chegou, disputando 138 dos 143 jogos possíveis desde o início de 2023. A confiança na sua segurança no gol do clube é total e ele tem se mostrado cada vez mais importante para o time. A renovação de Léo Jardim é um assunto que está deixando a torcida ansiosa, mas parece que o desfecho está cada vez mais próximo e pode ser um grande passo para o futuro do clube. Com a renovação de Léo Jardim prestes a se concretizar, o Vasco vai ficando cada vez mais tranquilo quanto à questão da meta para os próximos anos. A manutenção do goleiro no elenco tem um peso considerável para o planejamento de longo prazo do clube. O camisa 1, desde que chegou, se tornou uma peça fundamental na estrutura da equipe e a continuidade dele no Vasco não representa apenas a estabilidade no gol, mas também um sinal de que o clube está conseguindo trabalhar de forma estratégica para garantir que seus principais jogadores permaneçam na equipe por mais tempo. Vale destacar que o goleiro tem sido essencial em diversas partidas decisivas, com defesas importantíssimas que salvaram pontos cruciais para o time, especialmente em jogos que exigem muito da defesa, como foi o caso contra times mais fortes ou em momentos decisivos da competição. Não é à toa que a torcida se vê tão otimista com a possibilidade de ver Jardim seguir no clube por mais anos, algo que pode ser crucial para a construção de uma base sólida para o Vasco. Além disso, a renovação de Léo Jardim representa também uma estratégia mais ampla do Vasco de conseguir manter seus principais ativos, mostrando que o clube, apesar de viver um momento financeiro conturbado e de dificuldades fora de campo, ainda consegue atrair e reter bons jogadores. Esse tipo de renovação, principalmente de um jogador tão relevante, também tem impacto no moral da torcida, que sabe que o time está fazendo de tudo para montar um elenco competitivo. A expectativa é que a chegada de Admar Lopes, o novo diretor de futebol, também traga bons frutos, não apenas por seu histórico com o Léo Jardim, mas por sua experiência em lidar com contratações e renovações no mercado internacional, o que pode ser um grande diferencial para o clube. Com a possível renovação, a meta do Vasco é fazer com que Léo Jardim se torne uma referência por mais tempo no clube e continue sendo um dos pilares que ajudam a garantir a consistência do time. O goleiro, por sua vez, demonstrou desde sua chegada ao clube o desejo de fazer história e contribuir para que o Vasco recupere seu status no cenário nacional. O vínculo mais longo até 2030 mostra que as ambições são grandes e que a relação entre jogador e clube tem tudo para ser uma das mais duradouras da história recente do clube. O fato de Jardim ter sido titular absoluto em praticamente todos os jogos desde a sua chegada deixa claro que ele é um dos atletas mais confiáveis do elenco, e a confiança depositada nele tanto pelos técnicos quanto pela torcida é mais do que merecida.
Em relação à situação contratual, outro ponto importante é que Léo Jardim tem se mostrado cada vez mais comprometido com o projeto do Vasco e a negociação da renovação deve garantir não apenas sua permanência, mas também reforçar a ideia de que o clube está disposto a investir em sua estrutura e no futebol. Vale ressaltar que o goleiro, mesmo sendo muito cobiçado por outros clubes, se mostrou fiel ao projeto do Vasco, que é um reflexo do carinho que ele tem pela torcida e do reconhecimento que o clube tem dado a ele desde sua chegada. Quando um jogador se dedica tanto e se torna referência dentro de campo, o relacionamento entre ele e o clube tende a ser muito mais forte e isso acaba gerando um ciclo positivo, com o time tendo um desempenho cada vez mais elevado. O fato de Léo Jardim estar tão perto de renovar com o Vasco mostra também que a parte administrativa do clube está fazendo sua parte para que o time tenha um elenco cada vez mais competitivo, com jogadores-chave sendo mantidos no clube. Isso é algo que por um bom tempo não aconteceu, principalmente após a saída de peças importantes, e agora, com o avanço na renovação de Jardim, o clube parece estar caminhando para recuperar essa estabilidade que tanto foi perdida nos últimos anos. E a verdade é que o goleiro que chegou ao clube em 2023 já deixou sua marca não só nas defesas, mas também pelo espírito de liderança que exerce em campo. Sua postura tranquila, mas firme, transmite segurança tanto para seus companheiros quanto para os torcedores. No cenário atual, é muito importante que o Vasco consiga manter seus jogadores mais importantes por mais tempo, não apenas para garantir um bom desempenho dentro de campo, mas também para manter a torcida engajada e esperançosa com o futuro do clube. A renovação de Léo Jardim vem em um momento crucial para o clube, que ainda luta para se estabilizar financeiramente e retomar seu espaço nas competições nacionais. Contudo, ao garantir a permanência de seu goleiro titular, o Vasco mostra que com trabalho e planejamento pode seguir buscando a recuperação em todas as frentes, tanto dentro quanto fora de campo. O fato de um jogador tão decisivo estar tão perto de renovar é um reflexo de que o clube tem se esforçado para fazer as coisas certas, e o otimismo da torcida certamente é um reflexo disso. Outro ponto importante é que a renovação de Léo Jardim vem acompanhada de uma maior profissionalização do clube em várias áreas, o que sem dúvida é essencial para o sucesso do Vasco nos próximos anos. A presença de Admar Lopes como diretor de futebol tem sido muito bem recebida e seu trabalho, já demonstrado no passado, promete fazer a diferença nas negociações. O dirigente tem um vasto histórico com o futebol internacional, especialmente no mercado europeu, e isso pode ser muito útil para trazer jogadores de qualidade e conseguir fechar bons contratos de renovação com peça-chave como Léo Jardim. O fato de Lopes ter trabalhado com o goleiro no Lille também facilita esse processo, pois cria uma relação de confiança mútua entre as partes. Além disso, é importante lembrar que Léo Jardim não é apenas um goleiro, mas também um dos jogadores que mais se dedica ao clube, o que torna sua permanência ainda mais valiosa. Sua liderança no vestiário e sua postura em campo são características que o tornam um pilar importante do elenco vascaíno. Ele, ao longo do tempo, conseguiu conquistar a confiança dos torcedores, que veem nele um verdadeiro líder e uma peça indispensável para o futuro do time. Sua renovação, portanto, não é apenas uma vitória para a comissão técnica e diretoria, mas também para a torcida, que tem sido fundamental no apoio ao clube em tempos difíceis. Por fim, a possível renovação de Léo Jardim é um dos maiores acertos do Vasco nos últimos tempos, pois traz estabilidade e confiança para o elenco e para a torcida. O goleiro tem se mostrado fundamental no desempenho do time e sua continuidade pode ser o grande diferencial para que o clube se recupere e volte a brigar por grandes títulos. A combinação de um goleiro confiável e de uma direção bem estruturada é o que o Vasco precisa para dar esse passo em direção a um futuro mais promissor, e a renovação de Léo Jardim, se confirmada, é um dos primeiros grandes passos dessa nova fase que se inicia. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e movimentado o mercado esportivo. O dono da Ambev, uma das maiores e mais poderosas empresas do país, estaria preparando uma proposta bilionária para assumir o controle do Vasco da Gama. A informação, ainda não confirmada oficialmente, já começa a causar burburinho entre torcedores, dirigentes e especialistas do futebol, que veem no possível investimento uma reviravolta histórica para o clube carioca. Segundo fontes próximas à diretoria vascaína, as conversas estariam avançadas e as negociações em estágio inicial, mas a oferta seria tão expressiva que poderia mudar completamente o cenário financeiro do Vasco.
Um clube tradicional que enfrenta desafios sérios nos últimos anos, principalmente relacionados a dívidas e estruturação administrativa. A entrada de um investidor com capacidade financeira robusta, como o proprietário da Ambev, poderia garantir não só a quitação de débitos, mas também um aporte significativo para a reformulação do elenco, infraestrutura e projetos de base. O impacto de uma negociação desse porte no futebol carioca seria enorme, especialmente porque a Ambev é uma gigante do setor de bebidas e tem um histórico de investimentos estratégicos em marketing e patrocínios esportivos. A associação entre uma marca tão forte e o Vasco poderia atrair outros patrocinadores, ampliar a visibilidade do clube e acelerar o processo de profissionalização da gestão, algo que o Vasco busca há tempos para voltar a figurar entre os grandes do futebol nacional. No entanto, a possibilidade também levanta dúvidas e provoca debates entre os torcedores vascaínos. Muitos questionam se um investimento dessa magnitude seria suficiente para resolver problemas antigos e se uma intervenção empresarial desse porte pode, de fato, respeitar a identidade e as tradições do clube. Por outro lado, há quem veja na proposta uma oportunidade única de transformar o Vasco em uma potência novamente, capaz de disputar títulos e reconquistar seu espaço no cenário brasileiro e internacional. Até o momento, a Ambev e os representantes do Vasco não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, mantendo o mistério e alimentando ainda mais as especulações. Enquanto isso, o mercado observa atento, e os próximos dias prometem ser decisivos para o futuro do clube. Se a proposta realmente for oficializada, estaremos diante de um dos movimentos mais surpreendentes e impactantes do futebol brasileiro dos últimos tempos. Fica a pergunta no ar: será que a Ambev vai entrar de vez no futebol como proprietária de um gigante como o Vasco? A resposta, por enquanto, está guardada nos bastidores, mas o simples boato já movimenta corações e mentes no mundo do esporte. Aguardemos os desdobramentos dessa possível negociação que pode marcar uma nova era para o Cruz-Maltino. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.